Tom Cruise há muito tempo é a ilusão mais perigosa de Hollywood. Ele encantou o mundo com seu sorriso deslumbrante, mas por trás dessa imagem está um manipulador cruel que destrói vidas. Nem mesmo outros atores famosos conseguem tolerá-lo. A raiva de Justin Bieber é tão intensa que ele uma vez afirmou querer despedaçá-lo. E Alec Baldwin está furioso porque Cruise não apenas arruinou a vida de suas ex-esposas, mas também tentou seduzir a filha de Baldwin. Hoje, 12 estrelas estão prestes a revelar a chocante verdade sobre o homem que faz Hollywood tremer. Uma delas, Alec Baldwin. Alec Baldwin se destaca como um ardente defensor da honra e do respeito familiar em Hollywood. Desde o início, Baldwin deixou claro que sua paciência com Tom Cruise já estava esgotada há muito tempo. A fagulha que acendeu sua fúria foi a perturbadora notícia de que o grupo de Scientology de Cruise supostamente tinha como alvo recrutar sua filha, Ireland Baldwin. Para Alec, isso não era apenas mais uma briga de Hollywood, era uma ofensa profunda e pessoal. De maneira direta, Baldwin condenou a ideia de que qualquer organização, especialmente uma ligada a Cruise, pudesse ousar cruzar os limites da família. Sua indignação irradiou a defesa de sua filha, mas também como uma declaração contra o que ele via como as táticas manipuladoras de Cruise. As observações de Alec, cheias de paixão e honestidade intransigente, refletiam anos de observar uma estrela outrora admirada deslizar gradualmente em uma busca interminável por controle e domínio. Ele acredita que Hollywood deveria ser sobre verdadeira arte e respeito, não coerção disfarçada de encanto glamouroso. A recusa de Baldwin em se associar com Cruise tornou-se um protesto silencioso, mas inconfundível, uma declaração de que a lealdade e a família vêm em primeiro lugar, e que algumas linhas simplesmente nunca devem ser cruzadas. Segundo, Brad Pitt. O desprezo fervente de Brad Pitt por Tom Cruise não é um rumor passageiro de Hollywood. É uma vendetta de longa data que remonta a décadas. A infame colaboração deles em Entrevista com o Vampiro acendeu uma rivalidade que só se intensificaria ao longo dos anos. Pitt nunca teve problemas em admitir que a necessidade implacável de Cruise de dominar a tela e cada conversa conflituava com sua natureza genuína e objetiva. Enquanto o sorriso sempre presente de Cruise e seu charme calculado pareciam planejados para os holofotes, Pitt achava isso artificial, uma atuação forçada que encobria uma obsessão mais profunda com o controle. A tensão atingiu seu pico em 2009, quando os dois novamente se encontraram no mesmo círculo. Enquanto Cruise estava ocupado promovendo um projeto que Pitt rapidamente descartou como absurdo, a crítica de Brad foi profunda. Ele ridicularizou abertamente a abordagem de Cruise, enfatizando que verdadeiro talento não pode se esconder atrás de teatralidades exageradas. Para Pitt, nunca foi apenas sobre competição na tela. Foi um choque de duas filosofias muito diferentes sobre a vida e a arte. Ele manteve sua distância, chegando ao ponto de manter uma lista de colaboradores com quem não trabalhará, com Cruise firmemente nessa lista. Este conflito contínuo não é apenas sobre rivalidade profissional. É um testemunho do compromisso de Pitt com autenticidade e respeito, valores que ele sente que Cruise constantemente mina. Terceiro, Brooke Shields. O confronto de Brooke Shields com Tom Cruise não foi um momento de irritação passageira. Foi uma posição definitiva contra sua atitude desdenhosa em relação a questões sérias. Shields, uma mulher que há muito enfrenta os desafios da depressão pós-parto, achou a displicente rejeição de Cruise aos tratamentos de saúde mental totalmente inaceitável. Quando Cruise criticou o uso de antidepressivos, rotulando-os como triviais e indignos de consideração, Shields ficou irritada. Aos olhos dela, seus comentários não eram apenas um mal-entendido. Eles foram um insulto a inúmeras mulheres que lutam uma batalha dura e invisível todos os dias. Shields não fez esforço para esconder seu desdém. Ela respondeu com uma mensagem clara. A saúde mental não é uma piada, nem a luta que a acompanha. Para ela, as palavras de Cruise revelaram uma arrogância mais profunda, uma confiança equivocada de que sua persona de astro lhe dava o direito de ditar o que era certo para os outros. Em vez de se desculpar ou reconsiderar sua posição, Cruise reforçou seu ponto de vista, levando Shields a romper firmemente qualquer desejo de trabalhar com alguém que pudesse banalizar questões tão sérias. Para Shields, isso não foi apenas uma decisão profissional, foi uma posição moral. Sua recusa em colaborar com Cruise serve como um lembrete poderoso de que autenticidade e compaixão devem prevalecer sobre as encenações de celebridades. 4. John Travolta. Outrora reverenciado como uma das estrelas mais amadas da igreja, a estrela de Travolta apagou-se quando Tom Cruise emergiu como o novo garoto propaganda da organização. A decepção de Travolta não é apenas sobre o brilho que se desvanece, é sobre um profundo sentimento de traição. Por anos, ele foi uma figura de destaque,
um farol de influência e status, apenas para ser deixado de lado em favor da ambição incessante de Cruz. Esta mudança deixou Travolta com um ressentimento ardente ao ver sua reputação arduamente conquistada desaparecer enquanto Cruz subia a alturas sem precedentes. O antigo guardião, como Travolta já foi, viu sua influência diminuir, substituído por uma personalidade que parecia se importar mais em controlar cada cena do que em promover a verdadeira arte. Seu descontentamento era palpável. Sussurros de perda e uma saudade dos dias em que lealdade e legado importavam mais do que mero espetáculo. Em entrevistas e comentários improvisados, Travolta insinuou a dor de ser deixado de lado, um sentimento que ressoou com muitos que valorizavam a autenticidade em vez da fama fabricada. Sua experiência serve como um conto de advertência sobre as dinâmicas voláteis dentro de Hollywood e o alto preço do favoritismo. A história de Travolta não é apenas de rivalidade profissional, mas de um lamento pessoal pelo respeito que ele uma vez comandou. Um respeito que foi lenta, mas inconfundivelmente usurpado pela ascensão meteórica de Cruz. 6. Justin Bieber. Em 2019, Bieber usou as redes sociais. Desafio sem filtro. Desafiando Cruz a entrar no octógono para uma luta de MMA. Para Bieber, isso não foi apenas um momento passageiro de brincadeira de celebridades. Foi uma crítica direta à arrogância percebida de Cruz e à sua necessidade implacável de controlar cada aspecto de sua vida. A estrela pop, conhecida por sua própria ascensão meteórica e batalhas aos olhos do público, achou a atitude autoconfiante e o comportamento ditatorial de Cruz absolutamente intoleráveis. O desafio de Bieber sugeria questões mais profundas. Uma frustração com uma estrela cuja persona pública parecia mais sobre manipulação e menos sobre talento genuíno ou humildade. Suas palavras, proferidas com a energia bruta da juventude e desafiadoramente, ressoaram entre os fãs, cansados do brilho e do glamour que mascaram o egotismo subjacente. A convocação de Bieber para a luta era tanto sobre recuperar a dignidade pessoal quanto expor o que ele via como a influência indevida de Cruz. Foi uma declaração pública de que algumas linhas nunca devem ser cruzadas, especialmente quando estão em jogo valores pessoais e respeito. Ao fazer isso, Bieber juntou-se a um crescente coro de vozes em Hollywood que se recusam a ser silenciadas por dinâmicas de poder estabelecidas. Seu movimento audacioso destacou uma mudança cultural mais ampla, onde a autenticidade supera a fama fabricada e a coragem genuína brilha mais do que qualquer sorriso de superprodução. 7. Katie Holmes. Emergindo de uma vida sombreada por um controle implacável, Katie Holmes reivindicou audaciosamente sua liberdade quando fugiu de seu casamento com Tom Cruise. Em seu relato franco sobre a aprovação, Holmes pintou um quadro de um relacionamento onde a autonomia pessoal era sufocada por uma vigilância constante e supervisão opressiva. De acordo com ela, o casamento era menos uma união de amor e mais um campo de batalha dominado pela necessidade de Cruise de controlar cada aspecto da sua existência. Ela se lembrou de dias em que até as decisões mais simples eram manchadas por uma teia de restrições, com Cruise e sua comitiva da cientologia monitorando cada movimento seu. Esse sentimento persistente de ser controlada a deixou se sentindo presa, não apenas nos limites de um relacionamento tumultuado, mas também em um ambiente onde a liberdade era uma rara mercadoria. Sua partida eventual foi um ato de autolibertação, uma poderosa declaração de que nenhum poder de estrela ou charme persuasivo poderia justificar a erosão da dignidade pessoal. Para Holmes, a experiência tornou-se um ponto de virada, afastando-a de um mundo onde o controle eclipsava a compaixão e onde as demandas de um parceiro autoritário deixavam pouco espaço para a individualidade. Sua jornada da supressão para o autoempoderamento ressoa com muitos que valorizam a independência em vez da conformidade. Em última análise, a história de Holmes serve como um lembrete de que, mesmo no caos reluzente de Hollywood, a luta pela liberdade pessoal continua sendo a batalha mais profunda de todas. Aproximadamente 280 palavras. 8. Kirstie Alley. Em uma reviravolta surpreendente das narrativas de Hollywood, o relacionamento tenso de Kirstie Alley com Tom Cruise tem suas raízes em uma aversão não declarada, um sentimento revelado através dos olhos de Leah Remini. O relacionamento de Alley com Cruise foi prejudicado por tensões sutis, mas persistentes, já que as memórias de Remini revelam que Cruise tinha uma antipatia distinta por ela. Essa disputa não expressa não foi marcada por conflitos abertos no set, mas por uma série de incidentes que gradualmente minaram qualquer potencial de colaboração. Alley, conhecida por sua natureza franca e autenticidade sem remorsos, se viu no lado receptor da atitude desdenhosa de Cruise, que com o tempo gerou um ressentimento silencioso. A atmosfera no set ficou marcada pelo constrangimento,
enquanto o desdém mútuo fervilhava abaixo da superfície. Para Alley, não era apenas um descontentamento pessoal. Era emblemático de um padrão mais amplo, em que a persona grandiosa de Cruise conflitava com aqueles que valorizavam sinceridade e respeito mútuo. As experiências do veterano de Hollywood servem como um conto de advertência sobre como o ego descontrolado e o favoritismo seletivo podem envenenar relações profissionais. Apesar do apelo do sucesso de bilheteria, o encontro de Alley com Cruise a deixou desiludida com o mundo do charme fabricado e da autopromoção incessante. Ao se afastar, ela enfatizou um compromisso com a integridade, preferindo um ambiente honesto, embora desafiador, em vez de um ditado pelo poder impositivo das estrelas. Nona, Leah Remini. Traçando seu próprio caminho para longe das restrições da Igreja da Cientologia, Leah Remini emergiu como uma das críticas mais vocais de Tom Cruise e dos funcionamentos internos do culto. A saída de Remini não foi apenas uma emancipação pessoal, mas uma ousada posição pública contra o que ela via como uma cultura de engano e manipulação. Com sinceridade intransigente, ela relatou como o comportamento de Cruise e sua lealdade inabalável à liderança da Cientologia a verdade era frequentemente sacrificada pelo espetáculo. Em suas críticas incisivas, Remini destacou o paradoxo de um homem que, apesar de seu charme de Hollywood, operava por trás de um véu de dogma rígido e segredo. Ela relembrou inúmeras ocasiões em que as ações de Cruise, tanto no set quanto fora dele, refletiam uma preocupante priorização do controle sobre a colaboração. As palavras de Remini, repletas de dor e desafio, ressoaram com inúmeras outras pessoas que haviam testemunhado o lado mais obscuro da indústria do entretenimento. Ao se afastar e compartilhar sua história, ela não apenas lançou uma luz intensa sobre o funcionamento interno da Cientologia, mas também desafiou os relatos há muito tempo mantidos que protegiam suas figuras mais proeminentes. Sua determinação inabalável de falar a verdade ao poder a transformou em um símbolo de resistência. Através de seu testemunho, Remini convida outros a questionar o custo da lealdade cega e o verdadeiro preço da fama. 10º, Lisa Marie Presley. O desdém de Lisa Marie Presley por Tom Cruise é profundo, enraizado em seu compromisso inabalável com a liberdade pessoal e sua rejeição às forças controladoras da Cientologia. Como filha de uma lenda musical icônica, Lisa Marie não era estranha ao brilho da atenção pública. No entanto, apesar do glamour e do prestígio de sua própria linhagem, ela se sentiu compelida a confrontar a influência pervasiva da marca de poder de Cruise. As suas críticas não nasceram da inveja ou do desejo de destaque, mas de uma preocupação genuína sobre como o profundo envolvimento de Cruise na Cientologia minam os princípios de individualidade e autodeterminação. Lisa Marie condenou o impulso implacável de Cruise em usar sua influência como uma ferramenta para moldar as vidas de quem está ao seu redor, vendo suas ações como uma tentativa insidiosa de controlar e manipular. Em suas reflexões sinceras, ela lembrou momentos em que seu comportamento autoritário ofuscava qualquer semelhança de conexão humana genuína, deixando pouco espaço para empatia ou respeito mútuo. Para ela, o fascínio pelo estrelato estava manchado por uma perigosa mistura de ego e dogma, que ameaçava corroer a essência do que significa ser livre. Ela argumentou que as dinâmicas de poder no mundo de Cruise não eram sobre colaboração artística, mas sobre subjugação e exploração. A repudiação pública de Lisa Marie aos métodos de Cruise ressoou com aqueles que há tempos questionam a interseção entre celebridade, poder e sistemas de crença rígidos. Sua postura foi um chamado para recuperar a narrativa, para se levantar contra qualquer força que busca diminuir a autonomia individual em nome da lealdade institucional. No final, sua resistência serviu como uma catarse pessoal e um comentário mais amplo sobre os perigos da influência sem controle, garantindo que sua voz, sem filtro e resoluta, permaneça um contraponto poderoso no diálogo contínuo sobre o verdadeiro custo da fama e do controle. 11. Mark Wahlberg. A reação de Mark Wahlberg aos comentários controversos de Tom Cruise gerou um clamor que reverberou por Hollywood. Conhecido por sua própria autenticidade bruta e uma carreira construída com muito trabalho e talento puro, Wahlberg achou a comparação de Cruise entre atuar e os rigores do combate militar real completamente delirante. Aos olhos dele, a ideia de que um set de filmagem poderia alguma vez rivalizar com as duras realidades da guerra não era apenas uma representação grotesca, mas um profundo desrespeito àqueles que realmente serviram no campo de batalha. A fúria de Wahlberg era palpável, uma mistura fervente de indignação e frustração sobre o que ele via como um flagrante exagero da fantasia de Hollywood no domínio do sacrifício genuíno.
Ele argumentou que o combate na vida real é repleto de caos, dor e o preço supremo da vida, um contraste gritante com as teatricalidades roteirizadas que dominam a tela prateada. Para Wahlberg, as observações de Cruise eram emblemáticas de uma questão mais ampla na indústria cinematográfica, uma tendência a priorizar o espetáculo e a bravata em detrimento da verdade crua e sem adornos da experiência humana. Sua diatribe apaixonada não era apenas sobre um comentário equivocado, mas sobre uma cultura persistente de exagero que subestima a gravidade do verdadeiro heroísmo. Ao denunciar vocalmente a declaração de Cruise, Wahlberg posicionou-se como um guardião da autenticidade, exigindo que atores e cineastas respeitem a santidade da experiência vivida. Suas palavras cortaram o verniz da bravata fabricada de Hollywood, lembrando ao público que o verdadeiro valor e sacrifício não podem ser medidos em números de bilheteria ou em acrobacias deslumbrantes. A explosão de Wahlberg foi um chamado claro aos seus pares, uma exigência de que a indústria reavalie suas prioridades e adote uma representação mais honesta da realidade. Sua crítica franca à retórica hiperbólica de Cruise destacou uma divisão fundamental entre a expressão artística genuína e os exageros teatrais. Dúvidas sobre onde estão suas lealdades. 12º, Matt Lauer. O encontro de Matt Lauer com Tom Cruise em 2005 tornou-se um daqueles momentos infames na história do entretenimento, um choque de dois mundos muito diferentes colidindo na televisão nacional. Lauer, conhecido por seu estilo incisivo de entrevista e seu compromisso em descobrir a verdade por trás das fachadas de celebridades, encontrou-se envolvido em um diálogo tenso e contencioso com Cruise. Sua interação não foi apenas uma simples sessão de perguntas e respostas. Foi uma batalha de inteligência e ideologias, onde o charme bem ensaiado de Cruise encontrou a demanda inflexível de Lauer por substância e responsabilidade. Durante essa entrevista, as perguntas incisivas de Lauer e sua abordagem calma, porém persistente, deixaram pouco espaço para a evasividade característica de Cruise. Em resposta, as anedotas ensaiadas de Cruise e suas exibições teatrais apenas aprofundaram a tensão, destacando uma desconexão fundamental entre o poder de estrela roteirizado e a realidade crua que Lauer buscava expor. O atrito resultante foi palpável, transformando o que deveria ter sido um segmento rotineiro em um momento de conflito não filtrado que ressoou com os espectadores muito além do estúdio. Lauer, mais tarde, lembrou o encontro como um em que a aparência de perfeição de Hollywood foi brutalmente arrancada, revelando uma corrente de desespero e controle que caracterizava a persona pública de Cruise. Para Lauer, o episódio destacou uma verdade crítica, que por trás da fachada brilhante do sucesso de blockbuster frequentemente reside um jogo complexo e às vezes preocupante de poder, manipulação e a busca incessante por imagem. Suas lembranças retratavam Cruise como uma figura mais preocupada em manter uma ilusão do que em engajar em um diálogo genuíno, um sentimento que lançou uma longa sombra sobre interações subsequentes e permanece como um aviso sobre os perigos da influência irrestrita da celebridade. O desagradável Mickey Rourke. Mickey Rourke nunca foi de medir palavras quando se trata de sua opinião sobre Tom Cruise. Com uma carreira definida por seu realismo cru e performances não filtradas, Rourke se viu cada vez mais desiludido com o que via como a abordagem repetitiva e de uma nota só de Cruise para atuar. Em suas avaliações francas, Rourke descartou Cruise como um ator que dependia fortemente de um conjunto formulaico de acrobacias e de uma imagem pública meticulosamente elaborada, em vez do tipo de profundidade emocional e evolução que ele mesmo valorizava em seu ofício. Para Rourke, o problema não era apenas que as performances de Cruise careciam de nuance. Era a sensação dominante de que Cruise estava satisfeito com uma persona singular e imutável que se tornara sinônimo de espetáculo exagerado. Rourke recordou instâncias no set onde a faísca da criatividade foi sufocada pela insistência de Cruise em seguir um roteiro rígido e pré-ordenado de autopromoção e teatralidades exageradas. Esta abordagem, ele argumentou, acabou privando o público da oportunidade de testemunhar uma transformação genuína, uma marca registrada da verdadeira grande atuação. Ele foi particularmente crítico em relação à forma como o trabalho de Cruise parecia celebrar a mediocridade mascarada por orçamentos de blockbuster em vez de ultrapassar os limites da forma de arte. A perspectiva de Rourke era um apelo claro a um público mais exigente, que demanda a evolução e a autenticidade de seus artistas. Suas observações, embora feitas com a habitual franqueza, também estavam imbuídas de uma paixão por uma indústria que deveria constantemente se reinventar. Através de suas críticas diretas, Rourke deixou claro que, para ele, atuar de verdade era sobre correr riscos, evoluir a cada papel
e nunca descansar sobre louros passados. 14. Nicole Kidman. A experiência tumultuada de Nicole Kidman com Tom Cruise permanece gravada em sua memória como um período marcado por controle excessivo e esgotamento emocional. Uma vez envolvida no que muitos presumiam ser uma união glamurosa, Kidman logo descobriu que a realidade por trás do glamour estava longe do conto de fadas que muitos imaginavam. Ela descreve seu tempo com Cruise como um ataque incessante de vigilância e domínio, onde cada aspecto de sua vida pessoal e profissional era meticulosamente controlado. A própria essência de sua individualidade sentiu-se sistematicamente erodida à medida que as exigências de Cruise e a influência invasiva da cientologia lançavam longas sombras sobre sua autonomia. O relato de Kidman não é apenas de arrependimento, mas de profunda tristeza, uma sensação de estar à deriva em uma parceria onde sua voz foi abafada pela presença imponente de Cruise. O divórcio veio como um choque brutal e repentino, deixando-a lutando com as consequências de um relacionamento que não só consumiu seu tempo, mas também desgastou sua autoestima. No silêncio que se seguiu, ela embarcou em uma jornada de recuperação, esforçando-se para reconstruir as partes de si mesma, ofuscada pelo controle constante. As reflexões de Kidman revelam um profundo anseio por liberdade, um desejo de recuperar o espírito independente que outrora a definiu. Sua luta é um lembrete comovente de que, mesmo no deslumbrante mundo de Hollywood, o bem-estar pessoal e a conexão genuína são frequentemente sacrificados no altar da fama e do poder. Através de suas revelações sinceras, Kidman se tornou um emblema de resiliência, inspirando incontáveis outros que enfrentaram batalhas semelhantes na busca pelo autoempoderamento. Sua história, carregada com a dor do tempo perdido e dos sonhos despedaçados, serve como um testemunho do eterno espírito humano, um espírito que, apesar das cicatrizes, encontra a força para se erguer, curar e, finalmente, redescobrir a esperança. Dia 15. Richard Harris. Richard Harris, com sua gravidade inconfundível e carreira lendária, nunca hesitou em criticar o que via como deficiências em seus colegas. Suas reflexões sobre as habilidades de atuação de Tom Cruise foram particularmente mordazes, já que Harris questionou a profundidade e versatilidade que ele acreditava serem essenciais para uma performance verdadeiramente grandiosa. Em sua opinião franca, a abordagem de Cruise para atuar era alarmantemente repetitiva. Uma série de acrobacias exageradas e papéis previsíveis e unidimensionais que deixavam pouco espaço para a nuance emocional ou evolução que definem o verdadeiro ofício de um ator. Harris recordou momentos em que a dependência de Cruise no bravado físico parecia ofuscar qualquer tentativa de transmitir emoções complexas de personagens, reduzindo as performances a meros espetáculos projetados apenas para entreter. Para Harris, a arte de atuar era uma disciplina em constante evolução, que exigia risco, vulnerabilidade e disposição para desafiar tanto a si mesmo quanto ao público. Suas críticas não eram um ataque pessoal, mas sim um apelo por padrões mais elevados em um campo que, a seu ver, estava sucumbindo cada vez mais às pressões comerciais. Ele lamentou o fato de Cruise, com todo o seu apelo de bilheteria, parecer contente em se apoiar em uma fórmula que se tornou obsoleta com o tempo. A observação incisiva do ator veterano serviu como um lembrete sóbrio de que o verdadeiro talento reside na capacidade de transformar, de mergulhar nas profundezas da psique de um personagem e emergir com algo inesperado e profundamente comovente. No mundo do cinema, onde cada papel é uma oportunidade de reinvenção, Harris argumentou que a relutância de Cruise em evoluir era um desserviço não apenas para sua arte, mas também para o público. Sua avaliação inflexível das atuações de Cruise ressoou com muitos que compartilhavam sua crença na santidade da integridade artística, desafiando uma indústria cada vez mais encantada com carisma superficial. 16. Russell Crowe. O rancor profundamente enraizado de Russell Crowe contra Tom Cruise é uma história de lealdade, traição e uma recusa em comprometer princípios. Crowe, um defensor firme da integridade em Hollywood, viu sua paciência ser levada ao limite pelo tratamento de Cruise a Nicole Kidman, uma amiga íntima e confidente cuja relação tumultuada com Cruise deixou uma marca indelével naqueles que se importavam com ela. O descontentamento de Crowe não surgiu de boatos ociosos ou mera rivalidade profissional. Era um profundo senso de injustiça que atingia o cerne do que ele acreditava que Hollywood deveria representar. Ele via a busca implacável de Cruise por sua própria agenda, mesmo à custa daqueles com quem trabalhava, como uma traição ao espírito colaborativo que deveria sustentar a arte cinematográfica. O ressentimento latente cresceu ao longo dos anos, alimentado por situações no set, onde o comportamento dominador de Cruise sufocava a criatividade e desconsiderava as contribuições de seus colegas de elenco.
A decisão de Crowe de recusar qualquer colaboração futura com Cruise foi tanto uma posição pessoal quanto profissional. Uma rejeição a uma prática da indústria que colocava o ego acima da excelência. Ele lembrava com amargura os dias no set de A Múmia, onde o choque entre a visão artística e a necessidade avassaladora de controle de Cruise tornou-se dolorosamente evidente. Para Crowe, isso não era apenas uma questão de personalidades em conflito. Era um desacordo fundamental sobre os valores que deveriam guiar a produção cinematográfica. Seu ressentimento era um manifesto contra a influência corrosiva de ambições descontroladas e o culto à personalidade que Cruise simbolizava. Ao se manifestar, Crowe desafiou seus colegas e o público em geral a reconsiderar o que valorizavam na arte e no trabalho artístico. Sua recusa firme em trabalhar com Cruise permanece como um poderoso testemunho de seu compromisso com a integridade, respeito e a crença de que a verdadeira colaboração não pode florescer em um ambiente dominado pelo medo e subjugação. O legado de Crowe, marcado por performances aclamadas pela crítica e uma reputação de honestidade inabalável, contrasta fortemente com a imagem cuidadosamente construída de Cruise, um lembrete de que, em Hollywood, autenticidade e respeito genuíno pelo próprio ofício são as verdadeiras medidas de sucesso.